Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Duas situações diferentes, duas ordens, autorizações diferentes para o povo de Deus em épocas diferentes. Eu quero comentar sobre isso no livro de Esdras, no capítulo 4 e no capítulo 5. A Bíblia é muito interessante, tem mandamentos de Deus, estatutos, tem exemplos que são testemunhos. Isso também nos ajuda a vida das pessoas. E o próprio relato da história, que nem sempre é analisado e conclusões tiradas, fica a nosso critério. E eu acho muito interessante isso, a gente acompanhar a história bíblica, ficar se lembrando do que aconteceu e tirar nossas lições. Aqui no livro de Esdras, o livro de Esdras começa com a ordem do rei Ciro para que os judeus que estavam no cativeiro, que quisessem, pudessem voltar para a sua pátria, para a Judéia, e ali reedificarem o templo em Jerusalém, para que nesse templo se fossem oferecidos sacrifícios a Deus, orando pelo rei do grande império da Pérsia. E o rei Ciro então deu essa ordem, e deu apoio, e deu recursos, e supervisionou tudo isso para que fosse tudo da melhor maneira. Eu acredito que o rei Ciro esteve bastante influenciado pelo Daniel. O Daniel foi grande na Pérsia também, já velhinho, ele teve experiências tremendas, o livro de Daniel narra isto. E o rei Ciro ficou muito impactado, mas 100 e tantos anos, quase 200 anos antes, Deus já tinha mandado uma profecia ao profeta Isaías, falando que levantaria o Ciro, que o chamaria pelo nome, para que ele fosse aquele instrumento que Deus usaria. O povo de Israel já tinha se dividido, o reino do norte praticamente se acabado, e sobrou Judá, que seguiu o caminho do pecado, da idolatria, da rebeldia contra Deus, e Deus foi dizimando Judá também. Mandou a maior parte para a morte, e os que sobraram, poucos foram para o cativeiro. O cativeiro, na verdade, foi uma bênção para preservar a Bíblia, preservar a linhagem santa da qual Jesus nasceria. O cativeiro foi uma providência maravilhosa de Deus. E agora, coroando o cativeiro, ele é considerado assim praticamente encerrado com a ordem do rei Ciro para os judeus voltarem. Nem todos voltaram, mas os que voltaram, 50 mil, por aí um número razoavelmente grande, eles voltaram com a bênção de Deus para reconstruir o templo, e no templo eles poderem oferecer a Deus sacrifícios e orarem pela vida do rei Ciro. Eles tiveram um retardo para começar, não começaram logo, mas eles começaram a construção do templo. E lá pelas tantas, porque eles demoraram, os inimigos vieram, fizeram uma denúncia ao rei, que já era outro rei, e com essa denúncia, do jeito que a denúncia foi feita, a ordem foi dada da seguinte maneira. O rei disse, o versículo 21 do capítulo 4, agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens, os judeus, parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha, do rei. Parem e aguardem uma autorização. O tempo era aquele,
Eu acredito que o povo não estava animado. Na verdade, eles gostaram daquela ordem, porque foi um motivo, uma justificativa para eles não continuarem mais a obra, já que eles também não estavam empolgados com a obra, e aquilo ficou praticamente 14 anos paralisado. Os judeus praticamente estavam querendo aquilo. Quando o rei deu ordem, era o que eles já estavam querendo, paralisar aquele serviço, porque eles paralisaram a obra do templo, mas continuaram se dedicando a seus projetos pessoais, suas casas, seu gado, sua fazenda. Eles pararam a obra de Deus, mas continuaram fazendo o que era deles. Então eles gostaram, muitos gostaram daquilo. O tempo passou. Cerca de 14 anos depois aparecem os profetas Ageu e Zacarias, isso já no capítulo 5 de Esdras, profetizando da parte de Deus, principalmente para os líderes, o Zorobabel, que era o governador civil, e o Josué, que era o sumo sacerdote. E eles eram os líderes, e a profecia foi muito dura sobre eles, tanto do profeta Ageu quanto do profeta Zacarias. E eles deram essa profecia de que Deus estava mandando continuar a obra. Claro que eles ponderaram. Anteriormente havia uma ordem para paralisar, mas agora Deus manda continuar. E agora, como é que vai ser? A quem nós vamos obedecer? A ordem anterior do rei, que era de parar, ou nós vamos obedecer a ordem de Deus, que manda continuar? E eles ponderaram e escolheram obedecer a Deus e decidiram continuar a reconstrução do templo. É claro que os vizinhos notaram aquilo e vieram visitá-los. Podem até ter sido outros vizinhos, não necessariamente os que vieram da primeira vez, ou alguns estavam ali. De qualquer forma, veio um outro grupo e questionou: com ordem de quem? Com autoridade de quem vocês estão fazendo isso? Aí aconteceu uma coisa muito interessante, versículo 5. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar a obra até que o assunto chegasse ao rei Dario e viesse uma resposta por carta sobre isto. Dessa vez, eles fizeram a consulta, o rei mandou consultar e achou uma ordem do rei Ciro, que o rei Dario endossou. Provavelmente Dario era até descendente do Ciro, e mandou continuar a obra e até liberarem mais recursos ainda dos cofres públicos para aquela construção do templo. Duas situações diferentes. Uma ordem do rei mandando parar até que seja examinada a situação. A outra ordem, podem continuar e nós vamos conferir isso até que venha a ordem do rei. Meu irmão, tudo isso vai acontecer na sua vida. Em alguns momentos você vai ver o caminho totalmente fechado na sua frente, não vai dar para continuar. Em outras vezes você vai ver a porta aberta e como que o Senhor empurrando você para entrar, para continuar. Quando é que uma vai acontecer e a outra? Situações diferentes. Deus é soberano, Ele determina isto, porque Ele vê o nosso coração. Da primeira vez, quando a obra foi parada, o rei mandou parar a obra. Eu acredito que Deus leu o pensamento dos judeus que não queriam fazer a obra, estavam fazendo empurrados. Não era com alegria, com prazer que eles faziam aquela obra. Então Deus, como que disse: chega, parem, porque vocês não estão fazendo com alegria a minha obra, é melhor parar. E deu ordem para que as autoridades mandassem parar. Era o que o povo de Judá já queria mesmo e paralisaram.
14 anos depois, então, vem Deus, através dos profetas Ageu e Zacarias, mandar reconstruir. E o povo entendeu. Graças a Deus, eles entenderam. Dessa vez que era para obedecer o Senhor. Quando o nosso coração está sincero em obediência a Deus, Deus move até as autoridades, Deus move até as circunstâncias para o nosso bem. Entenda isto. Quando estamos decididos, dispostos a fazer a obra de Deus, o Senhor nos ajuda. Quando a gente vai para a igreja empurrado, quando a gente já não quer, o nosso coração não está nas coisas de Deus, a gente lê a Bíblia obrigado, faz uma oração só para dizer que fez. Quando a gente está nessa situação, Deus como que deixa um inimigo perturbar e paralisar a nossa atividade. Quantos crentes ficaram tristes na igreja, se desanimaram, depois se desigrejaram, por fim se desviaram e agora está sendo moda na Europa, pessoa se arrepender de ter sido cristão. Cristãos, ex-cristãos, que estão assumindo claramente, publicamente, que não são mais cristãos. Isso pode acontecer com você. Examine o seu coração, meu irmão, se há disposição em fazer a vontade de Deus, e o Senhor moverá circunstâncias e também fará coisas acontecerem para ajudar você a fazer a obra de Deus. Mas se você já não quer mesmo, então algo sempre vai acontecer, algum vento de doutrina, alguma confusão na igreja, algum escândalo vai acontecer. Para quem já não quer fazer a obra de Deus, coisas vão acontecer para afastar mesmo. Bem, tudo isso vai acontecer aqui na terra, porque Deus é soberano, está examinando tudo e um dia nós vamos comparecer perante Ele e aí o destino eterno vai dizer sobre isto. Pessoas que tiveram oportunidade não quiseram. Outros que aproveitaram a pouca oportunidade que tinham, mas não quiseram perder e se apegaram ao Senhor, se consagraram a Deus. Em qual grupo você está? Daqueles que amam de todo o coração o Senhor e você consagra a vida ao Senhor de todo o coração e quer orar, e quer evangelizar, quer falar de Jesus? Ou você faz parte daqueles que são crentes só domingueiros, né? Você vai à reunião por ir, mas o seu coração durante a semana está em outras coisas do mundo. Em qual grupo você está? Isso é para a gente resolver aqui, antes da morte, antes da trombeta tocar.